Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão passando aí essas últimas semanas? Espero que bem, se protegendo, se resguardando dentro do possível, né? É, Seguindo todas as orientações, né? Espero que sim. Por aqui eu tô tentando da melhor forma possível também. Bem, eu tô aqui para dar boas-vindas a vocês nesse novo início de, de trabalho remoto, né, nesse reinício. Quero deixar bem claro para vocês que isso é uma fase de aprendizagem, de adequação, né? Porque é uma nova realidade, uma realidade totalmente diferente. Então, se para vocês é novo, para nós também é. E de certa forma está um pouco mais complicado, porque vocês têm um contato muito grande, né, com a internet, com todas essas ferramentas e particularmente eu, né, não posso falar para os meus colegas, mas por mim está sendo muito difícil porque eu não tenho essa facilidade toda. Eu conheço o básico, mais do que isso é difícil para mim. Então, é, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que eu estou aberta a qualquer tipo de mudança, sugestão que vocês possam dar. Só que junto com a sugestão, por favor, venha um tutorial ensinando como fazer, porque eu não sei, tá bom? É, então vamos lá. Nós vamos começar, né, hoje a matéria de história. Eu vou dividir em dois vídeos, tá? Um para os antecedentes e outro para o iluminismo propriamente dito. Isso essa semana, tá? Vou tentar gravar semana a semana para vocês, para tentar facilitar. Se alguém teve curiosidade de olhar o PET de história, né, vocês devem ter percebido que a matéria não bate com o que nós estávamos vendo antes das aulas serem suspensas. Nós tínhamos começado, né, tínhamos introduzido a parte da reforma protestante e o PET, a matéria está aqui, o fim do antigo regime e a crise das colônias no século XVIII. Então, essa primeira semana a gente vai falar um pouco de revoluções, liberais, tudo mais. É uma matéria completamente diferente, é um salto, na verdade. Mas vocês podem ficar despreocupados que vocês não vão ser prejudicados com isso. O que vai acontecer é que nós vamos fazer uma readequação do planejamento. Por exemplo, essa matéria vocês veriam no terceiro ou quarto bimestre. Então a gente vai inverter, tá bom? E se não tiver no PET desse ano, a gente vai adequar, vai dar um jeito. O que vocês não vão ficar é prejudicados, viu? Isso vocês podem ter certeza, a gente vai se organizar, se readequar para que vocês não tenham prejuízo de forma alguma, tá bom? Só que é muito importante ressaltar também para vocês que esse ensino à distância, essas atividades remotas, elas mais do que nunca exigem uma coisinha chamada responsabilidade. Se vocês não tiverem organização, não tiverem compromisso, não tem como isso dar certo. Viu? Aí não adianta xingar, não adianta falar que é difícil, porque se vocês não sentarem para fazer, para estudar por conta própria, sinto muito, tá? A gente vai tentar fazer a nossa parte da melhor forma possível, mas vocês também precisam fazer a parte de vocês, ok? Então vamos lá. A matéria de vocês, que eu vou repetir, o fim do antigo regime e a crise das colônias no século XVIII. Eu vou fazer o seguinte, vou falar um pouquinho hoje para vocês de como era esse chamado antigo regime. Depois vou gravar um segundo vídeo para vocês verem depois sobre o iluminismo. E aí, na próxima semana, a gente fala das revoltas, tá certo? Das revoluções liberais. Pode ser assim? Tá certo. É o seguinte, antigo regime. Lá no início do ano, não sei se vocês se lembram, se não se lembrar, pega o caderno aí e dá uma recordada. Nós falamos da formação dos Estados Nacionais modernos, nós falamos da centralização política nas mãos, na figura de um rei, certo? Esse rei, ele vai concentrar todo o poder nas suas mãos e vai criar uma nova forma de governar,
né, que são as monarquias absolutistas. Nós temos como principal exemplo de monarquias absolutistas França, Inglaterra, Espanha e Portugal. São esses países que nós vimos lá no início do ano. Essas monarquias, elas foram se fortalecendo absurdamente durante toda o final da Idade Média e início da Idade Moderna. E esse período, ele acabou massacrando a população de uma tal forma, por quê? Porque o que aconteceu? Esse rei, ele legitimava o seu poder como sendo algo vindo de Deus, algo divino, né? Aí entra a teoria do direito divino dos reis. E esses reis, eles começaram em nome, né, de sustentar uma nobreza, em nome de sustentar os luxos da realeza, eles massacravam a população em geral. E essa população, ela era obrigada a pagar impostos altíssimos e ela não era subsidiada por isso. Então esse é o maior problema, o antigo regime. Existe um rei, esse rei tem poder absoluto. Lembrem-se, quando a gente fala absoluto, nós estamos falando que esse rei, se ele decidir que não vai com a tua cara e querer te matar, ele te mata. Ele faz o que ele quer, ele aumenta os impostos a hora que ele quer. Então essa divisão de poderes que nós temos hoje, que vai garantir equilíbrio, né, e liberdade para nós, isso era inexistente nesse período. É importante vocês entenderem isso também. A sociedade nesse período, ela era estamental. Lembrem-se, esse termo a gente já falou disso. Estamental, isso quer dizer que não há nenhum tipo de possibilidade de mobilidade social. Se você nasce num determinado grupo, você vai morrer naquele grupo, tá certo? Então era a sociedade estamental. Então existia a nobreza, né, a realeza, a nobreza e o povo. E o povo tinha que trabalhar para sustentar o Estado, né, para sustentar todo o Estado e todos os luxos que essa nobreza, essa realeza viviam, ok? Essa sociedade, né, que nós chamamos de antigo regime, ela durou muito tempo e ela tem como base econômica o mercantilismo. O mercantilismo é uma doutrina econômica que antecedeu o capitalismo industrial, que vai vir lá com as revoluções industriais, né, com a primeira, a segunda revolução industrial, que vai vir com o surgimento de uma economia já mais um pouco dinâmica. E esse mercantilismo, ele é marcado por uma profunda interferência do governo na economia. Então, meio quem que dominava a economia do país era o rei. E nós temos, além desse mercantilismo, nós temos a figura da burguesia, que são os comerciantes que vão enriquecendo e que querem mudar essa forma, né, de se ver o mundo, tanto política quanto economicamente falando, certo? Essa burguesia, ela vai ser a peça-chave para essas mudanças. Mas, desculpa, voltando ao mercantilismo. O mercantilismo, como eu disse, é uma doutrina econômica que permaneceu durante todo o antigo regime. E esse mercantilismo, ele tem como principais características. Deixa eu colar. O metalismo, o industrialismo ou o colonialismo, balança comercial favorável e o protecionismo. O que é isso, Lívia? Vamos lá. Metalismo. Metalismo, basicamente, é o acúmulo de metais preciosos. Se cria a ideia de que aquela nação que acumula a maior quantidade de metais preciosos, ouro e prata, é uma nação poderosíssima. Então, eles começam uma procura frenética por ouro e prata para que essas nações sejam consideradas nações poderosas, potências econômicas. Um ponto importante são as grandes navegações, porque as minas de ouro, de prata, na Europa, em grande parte já tinham se esgotado. Então, onde eles vão procurar metais preciosos? Nas colônias, né? A América Espanhola foi a quantidade de prata que eles retiraram de lá foi uma coisa absurda, né? Isso é
assunto para próximas aulas, mas foi uma coisa absurda. Agora, quando a gente pega o Brasil, enquanto eles encontraram ouro, os portugueses não sossegaram. Então, eles queriam metais preciosos para continuar obedecendo essa característica do mercantilismo.